seja bem-vindo ao podcast Típico Pai Atípico. Eu sou Guilherme Brito, pai da Maria Eduarda, típica, e da Maria Luísa, com síndrome de Down, chamada como atípica. São uns nomes meio complexos que a gente muitas vezes se debate, porque a gente até estava conversando ontem, nós somos simplesmente pais. E o intuito desse nosso bate-papo é desmistificar algumas ideias que as pessoas têm sobre os pais e também dividir o que é a paternidade de uma pessoa com síndrome de Down, com deficiência, e por isso juntar os pais e saber a opinião deles. Muitas vezes os pais são massacrados por alguns, são elogiados por outros, mas cada um tem a sua história, tem a sua vivência. E eu estou aqui nesse episódio de inauguração com dois amigos, nós que fazemos parte do Sempre Juntos e estamos juntos aqui nesse podcast, que é o Alexandre e o Rafael. E eu quero que eles se apresentem e falem os seus filhos e a gente comece esse nosso bate-papo. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite porque a gente está gravando de noite, mas enfim, horário que for. Meu nome é Alexandre Ferroni, eu sou pai do Vitor, meu único filho, e ele é uma criança também com síndrome de Down, uma criança tida como atípica, esposo da Tânia, né? Minha parceira, minha companheira aí, que tem me ajudado. O Vitor está com 18 anos e estamos juntos aí nessa jornada, e quero contribuir aqui um pouco com a experiência do que foi antes na gestação, e nascimento, primeira infância, adolescência, e aí eu passo a palavra para o nosso colega aqui. Bom, boa noite. Primeiro, parabenizar o Guilherme aqui pela iniciativa. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana da gente contar um pouco da nossa história, dividir os nossos desafios e de alguma forma a gente tentar se ajudar, né? Então, eu me chamo Rafael, eu sou pai de 3 garotos lindos, o Gabriel, de 25 anos, o Enzo, de 21 anos. Gabriel e Enzo são típicos, né, na classificação aí, e o Luca, que tem 10 anos, que tem síndrome de Down também, né, denominado como atípico, mas no fim do dia são filhos, né? São filhos e que carregam aí um amor incondicional da gente como pai, né? Não, sem dúvida. Sabe que a gente já falando, a gente cria expectativas no nascimento, né? Todo filho, muitos descobrem ali no momento do ultrassom, ali no pré-natal, e outros ali na hora do parto mesmo. Como é que foi para vocês? Foi já no ultrassom ou já foi direto no parto? Como é que foi essa experiência do descobrimento? Assim, você falou muito de expectativas, né? A minha esposa, ela tinha problema com endometriose, então a gente já vinha tentando engravidar há bastante tempo, então não dava certo, aí finalmente deu, engravidou. Ai, que maravilha, fantástico, é aquilo, e começamos a criar, né? Nossa, finalmente, vamos ser pais e tal. E a gente fez todo o acompanhamento, fizemos aquele exame para descobrir o sexo da criança, né? Que colhe o sangue da mãe, separa lá a célula do feto, e aí descobri, é menino. Eu estava no trabalho, eu sei, é menino, você gritando, é menino, é menino. E foi seguindo. Aí com 12 semanas, teve aquele exame da translucência nucal, né? E o médico chamou a gente, falou, olha, tem uma alteraçãozinha aqui no exame e tal. Ele falou, mas o que é isso? Assim, pode ser isso, pode ser aquilo, mas para termos certeza precisamos fazer um exame de coleta do líquido amniótico e aí fazer o cariótipo fetal. Eu falei, meu Deus do céu, o que é um cariótipo fetal? Né? É um estudo genético das células do feto, né? Que lá no líquido amniótico ficam células, né, do feto ali boiando, eles captam e separam e fazem o estudo. E o médico nos chamou novamente e ele falou, olha, o exame mostrou que seu filho tem trissomia do 21, que é conhecido como síndrome de Down. Aí a gente ficou assim, mas está confirmado? É, confirmado. E aí aconteceu um negócio muito interessante. O médico falou assim, olha, vocês querem tirar? Aí eu falei assim, como assim tirar? Meu filho.
Não, porque eu veja bem aqui, eu sou como médico, né, tem uma deficiência, tem um problema genético, acho que vocês poderiam até considerar essa opção. Eu falei, de hipótese alguma, nunca passou pela nossa cabeça. Nosso filho veio assim, vamos em frente. Aí ele falou, tá bom, eu só perguntei porque eu acho que é minha obrigação como médico perguntar, mas conhecendo o perfil de vocês, a questão moral, religiosa e tal, mas tudo bem, vamos em frente e vai dar tudo certo. Porém, tem uma chance ainda de um aborto natural, né? Espontâneo. Aí eu falei, tá bom, se for algo espontâneo da natureza, é o que é, paciência. Mas não vamos fazer tudo para que a gravidez vingue, né? Então, e só um último ponto para passar Sim. a palavra. Quando eu fui fazer o exame do cariótipo fetal, é um exame onde eu percebi ali o instinto paterno, a coisa mais instintiva mesmo, mais forte que eu senti na vida. Que foi, a minha esposa estava numa cama, o médico ele usa um ultrassom para guiar a inserção da agulha, para fazer a coleta, ele enfia uma agulha na barriga de uma grávida, né? Então tem que tomar muito cuidado, até para não acertar o feto. E eu estava na sala, né? E eu estava vendo ele, toda uma equipe, né? Com todo cuidado. E eu via o feto, né? O meu bracinho, a cabecinha. E quando a agulha entrou, eu vi a agulha entrando no monitor, eu vi o meu filho fazer assim com o braço. Como se ele quisesse se defender. Naquele momento, a vontade que eu tive é de pular no pescoço do médico. Você está agredindo meu filho. Eu tive que sair da sala. Eu não consegui terminar o procedimento que eu queria bater no médico. Acredito. Então, ou seja, de novo, nós somos pais. É isso que é o mais que tem que ficar claro para todo mundo. Assim, né? Pai atípico, tudo bem. O nosso filho tem ele é incomum, ele não é como todas as crianças, que ele tem uma questão, uma característica diferente, mas nós somos pais. Acho que esse é o ponto principal. Bacana, né? Bom, eu também, a gente recebeu a notícia com 3 meses de gestação. A obstetra, assim como várias situações, não teve talvez a devida sensibilidade para nos trazer essa informação e nos trouxe da mesma forma que com a Lê, com a possibilidade de não dar continuidade àquela vida. E aí eu acho que ali a gente se deparou com uma das primeiras e maiores decisões, né, talvez da nossa vida, né, se a gente daria ou não prosseguimento, né, àquela gestação. E eu falo, o Gui ali, foi uma das noites assim das mais importantes assim da minha vida, porque foi um momento em que eu me via sendo testado por Deus ali para meio que validar todas as minhas crenças, valores, talvez, né? E sem nenhum julgamento por quem pensa diferente, mas é um momento realmente importante. E ali, né, durante a noite, né, num momento de muita reflexão, veio todas as minhas crenças e que não, olha, não tem a menor hipótese de não dar continuidade nessa vida, por toda a experiência, tudo que eu já tinha vivido, visto. Eu tenho um sobrinho que também é atípico, com uma síndrome ainda mais severa, que é a síndrome de Down, né? Então, que eu já vinha convivendo junto com a minha irmã. Então, eu olhei para tudo aquilo e falei, poxa, com tanta gente hoje, né, vê crianças, né, com jovens, adultos com síndrome de Down, já com uma qualidade de vida, uma expectativa de vida, com mais oportunidade, trabalhando. Então, eu falei, pô, por que não, né? Eu acho que tem um caminho, sim, para a gente fazer dar certo e dar conta. E aí, eu acho que eu diria que essa decisão do aceitar a gestação, para mim, ela foi a primeira grande decisão, e eu acho que a partir dali, uma série de coisas aconteceram, como se o universo conspirasse a partir do momento que a gente tomou aquela decisão. E aí, assim, resumindo, a partir dali a primeira decisão foi não dar continuidade
na gravidez com aquela obstetra. E aí a gente, né, meio perdido, começamos a procurar outros profissionais e a gente foi muito bem acolhido por uma outra obstetra que, por coincidência, morava na rua da minha casa, assim, uma coisa assim muito difícil de explicar, sabe? Mas para mim o universo conspirou a partir daquela aceitação. E desde então, assim, o Luca foi prematuro, ficou 36 dias na UTI, teve alguns desafios, mas tá aí, tá um moleque safado, com todos os desafios dele, que depois a gente vai falar um pouco mais, né? Sim. Mas eu acho que é isso. Acho que, e só para fechar, eu conversei depois com muitos pais que viviam o luto de não ter o filho perfeito. É muito comum, né, esse tipo de situação, e muitos pais levarem muito tempo para se recuperar dessa notícia. Sim. E eu acho que, para mim, essa é uma virada de chave. Enquanto o pai e a mãe não conseguem compreender e aceitar essa condição, a vida fica mais complexa e mais difícil. Acho que a Mais partir pesado. mais pesado. Acho que a partir da aceitação parece que as coisas fluem, né? Sabe que a minha história também foi ali na hora do ultrassom, e aí o médico chama na sala, e assim, para nós ainda era mais traumático, porque a gente já tinha vindo de um aborto espontâneo. Aí quando o médico, e assim, não tem o gato subiu no telhado, né? Ah, espera aí que nós precisamos conversar, né? Eu falei, poxa vida, já melou de novo aqui, né? E é isso, aí você tende, e até pode ter a probabilidade de nascer com síndrome de Down, né? Uhum. Aí falou justamente de fazer esse exame. Aí o obstetra falou, mas é um exame muito invasivo, vocês pode ter até o risco Provocar. de provocar. Eu falei, então não. Aham. Então a gente deu, eu e a Juliana, não, Uhum. se tem essa probabilidade, tá tudo bem? Tá, então vamos em frente. E aquilo, você passa a descobrir o que é síndrome de Down, você passa a descobrir os desafios, e aquilo, você citou uma coisa que é fundamental, você tem de ir do luto à luta, né? Ah, isso aí. Porque você abre um mundo totalmente diferente. E até, Rafa, a gente que vem de uma gestação normal, comum, Uhum. que eu tenho a Maria Eduarda hoje tem 12 anos, na época tinha 5. Uhum. Era só febrinha, só dor de, sabe, aquelas coisas menos complexas. Uhum. Aí de repente te vem uma pessoa com síndrome de Down, com N desafios, N superações, que eu até quero falar com vocês. É mais a superação nossa do que deles, não é? Sim, eu entendo que sim. Eu acho que até você falou do luto à luta, né? Até para quem nos assistir que não entende desse universo, né, de atipicidade, creio que até tem um livro chamado Do Luto à Luta, Tem né? um livro, um artigo, documentário. e eles usam, acho que um exemplo de você vai planejar uma viagem para Paris. Você sabe que você vai decolar aqui de São Paulo, o avião vai cruzar o Atlântico e você vai descer em Paris, aí vai ter Museu do Louvre, vai ter Torre Eiffel, Sacré-Cœur e cafés e croissant e ótimo, vinho, maravilha. Você faz um planejamento com uma expectativa. Aí o avião está no meio do oceano e ele faz um desvio e para ali num aeroporto ali em algum país da África que você mal conhecia. E aí, assim, ó, só que agora o avião vai ficar aqui 1 ano. Pô, peraí, o que eu vou fazer aqui 1 ano nesse lugar? Só que aí você descobre que naquele lugar as pessoas são alegres, elas são felizes, elas têm festas, tem comidas diferentes, tem frutas diferentes, tem um clima diferente, tem paisagens, floresta, rios e montanha. Ou seja, não é focar naquilo que você esperava que ia acontecer e não aconteceu, mas procurar descobrir o que tem de bom naquilo novo que apareceu, naquela, entre aspas, surpresa. Não estava esperando, realmente. Não estava esperando uma notícia dessa. A gente tinha, né? Meu filho já começa a crescer, ele vai para os Estados Unidos, ele vai fazer intercâmbio, ele vai fazer faculdade, mestrado, doutorado, vai ser atleta, não sei. Aí você cai numa situação que começa, parece que aqueles sonhos, né, aquela idealização toda
foi por água abaixo. E não é isso também, né? Assim, a experiência com o Vitor me trouxe uma série de reflexões e experiências que eu não esperava ter, que foram surpresas também. O amor, o carinho, a pureza, e às vezes até é tão puro, que é tão transparente demais, que deixa a gente em algumas saias justas, né? Mas tem muita coisa bacana para se explorar, né? Sim. Sabe que até esse momento, assim, acho que você falou uma coisa, nasce desse, não digo aceitar, né, mas dessa doação, né, Sim, que a gente passa a fazer, né, Rafa? A gente, sim. eu sempre falo, eles sempre falam que são muito amorosos. Mas eu não sei se vocês já pensaram, Rafa, eh, eles recebem muito amor que a gente passa e eles só devolvem, né? Ah, Não é uma troca muito intensa, né? é. Eu, assim, eu acho que primeiro eles têm, né? Eu acho que de certa, eu vejo muito no Luca ali um amor muito genuíno, legítimo e às vezes muito ingênuo, né? E eu acho que e aí a partir do momento que a gente começa a se deparar, tem um tudo na vida tem um lado luz e sombra, né? Eu acho que o lado luz é assim, que lindo é num mundo cada vez mais denso, complexo, pesado, você ter Hum, seres humanos com com esse amor incondicional, com esse amor sem filtro, que lindo é enxergar o quanto que essas crianças acabam transformando o olhar de toda a sociedade, né? Eu acho que vocês devem vivenciar isso, né? Como é bonito a gente ver os nossos filhos muitas vezes muito bem acolhidos pelos amiguinhos da escola, e eu vejo muito isso ali na classe do Luca, hum, as crianças querendo ajudar, as crianças, na sua grande maioria, óbvio que, como toda criança, você vai ter mais um que tem mais afinidade, outros menos, mas como é bonito ver o impacto que os nossos filhos causam, né, na sociedade como um todo. Acho que do elevador do prédio, né, teu filho pega, muitas vezes abraça o vizinho que tá carrancudo, com a cara fechada, e ali arranca um sorriso. E, cara, que demais isso, né? Assim, eu acho que é incrível o quanto que essas crianças impactam a sociedade. Então, tem um lado luz ali que é lindo demais. Agora, tem um lado sombra que é o nosso grande desafio como pai, que é como é que a gente administra os ambientes e o relacionamento né, dos nossos filhos com pessoas que não tenham essa sensibilidade, que não tenham essa empatia. hum, Então, esse para mim esse é um desafio, né? Quando teu sim. filho chega numa qualquer que seja o ambiente, você percebe que as pessoas ali não sabem minimamente como tratar, como administrar uma situação que foge de um protocolo padrão, né? Rafa, acho que você falou um negócio bem interessante. E eu tive essa experiência com o Vitor na escola, né? Da aceitação dos amiguinhos. E assim, nós vivemos todo tipo de situação. Desde os amiguinhos que viravam a cara e não queriam chegar perto, mas sempre tem um ou outro que nos surpreende do lado positivo. Então, eu gostei muito da tua analogia de luz e sombra, porque tem as duas coisas. O que você espera? O preconceito vai imperar, né? É meio que a nossa defesa, né? O ser humano ele não gosta de surpresa, né? A gente Não, gosta de previsibilidade. Previsibilidade. A gente quer visibilidade. prever tudo. É. Então a gente meio que se prepara emocionalmente. Meu filho vai para a escola, vai ter preconceito, vão tratar ele mal. Acontece? Sim, acontece. E muito dessa falta de empatia, para mim também é um pouco falta de conhecimento. Perfeito. Porque, Com certeza. por exemplo, quando óbvio que eu sabia o que era a síndrome de Down, já tinha visto. Mas quando você tem a notícia que seu filho vai nascer com síndrome de Down, se tudo der certo, ele vai nascer, né? Acho que ela começa por aí, a primeira incerteza, né?
Se tudo der certo, ele vai nascer, e ele vai nascer com síndrome de Down, aí você começa, parece que abre a sua cabeça assim e fala, peraí, tem um monte de coisa que eu não estudei, que eu não sei, aí você vai atrás, né? Então você desenvolve esse conhecimento. Então, para mim, esse conhecimento é a base para ter a empatia. Tem casos que a gente ficou sabendo até na clínica que a gente começou o tratamento precoce do Vitor, de pais que não aguentam, pais que se separam, mães que abandonam, pais que abandonam. Então, assim, É muito comum. infelizmente é comum, não é tão raro assim. Até, só pegar o gancho, até a ideia desse podcast é mostrar aos pais que não abandonam. Porque existe um rótulo muito grande que 80% dos pais pulam fora. E como a gente tem um conhecimento dos pais que ficaram, eu falei assim, vamos estimular, vamos mostrar aos pais que realmente estão ali, para mostrar para a sociedade que existe os pais, até desculpa te cortar, Claro. e também estimular aquele que pula fora por machismo, por medo, ignorância. Então você tocou nesse ponto e eu quero aproveitar, porque justamente também esse momento, essa conversa, surge para a gente trazer luz, trazer luz para os pais. Você tá com medo? Nós também tivemos medo. E nós também temos medo pra caramba. Então, mas não é por isso, e você também, não é por isso que você vai largar principalmente a sua família, não vai largar o seu filho, né? Porque independente de relacionamento, né? Depois a gente até vai entrar nesse assunto, o filho é seu, o filho continua, né? E desculpa, eu te cortei. Imagina. Então nós estamos aqui para trocar ideia. Que eu falei que é justamente esse momento para a gente dividir e falar assim, pai, dá medo mesmo, mas você tem de ir com medo. Acho que é isso que nos torna até mais fortes, né? Porque esses desafios que aparecem, para os quais a gente nem pensava que ia enfrentar, e a gente é obrigado a criar uma casca, criar uma resiliência para enfrentar isso só nos deixa mais fortes, né? Eu acho que hoje tem problemas, às vezes, que eu vejo, que não sei o que, falou isso, me ofendeu. Cara, você não tem um problema. Desculpa. O problema é quando você vê o seu filho entrar numa sala de cirurgia, né? E aí eu nunca vou esquecer quando o Vitor fez a cirurgia, né? Ele fez 3 cirurgias numa cirurgia só. Tudo bem, eram cirurgias até razoavelmente simples, mas no momento que a médica dá, tchau, e entra e fecha a porta da sala de cirurgia, você fica para fora e você fala assim, meu filho está na mão de outras pessoas, agora eu não posso defender ele em nada, não posso fazer mais nada por ele. Dá um vazio enorme. Então, enfim, são todos momentos que a gente viveu aí e acho que eles serviram para nos deixar mais fortes, né? E fazem parte da nossa história. A gente vai conversando, vai vindo tanta ideia que é difícil manter uma lógica aqui, mas eu que tive 3, né? Tenho 3 filhos e o Luca é meu caçula. O que eu vejo assim de diferente, assim, tem muitas coisas que eu vejo muito similar à educação e aos desafios que eu tive dos meus filhos mais velhos, típicos. São desafios muito, né? Tem muitos deles que são equivalentes para uma criança atípica. Exemplo, estabelecer limites, né? Enfim, tem várias questões que são muito similares. Comer verdura. Né? Comer verdura, beber água, né? Tomar banho sozinho, arrumar sua cama. Então, assim, são funções, né, básicas. O que eu acho é que a gente tem como pai de uma criança atípica, pelo menos, eu sempre tive muita clareza de que a minha missão era tornar o Luca a pessoa mais independente possível, para que o dia que eu não estiver aqui, ele ter condição mínima ali de poder sobreviver, né, viver dignamente. Então, assim, isso para mim é meu mantra, é a minha missão. Agora, eu acho que no dia a dia a gente vai... e com este pensamento, eu acho que quando entra na escola, que a gente estava falando, né, das crianças que acolhem e tudo mais, é interessante porque a gente passa a viver também contextos
onde o teu filho, por mais que tenha todos os desafios, também apronta. Sim. Também vai lá, provoca o amiguinho, né? Puxa cabelo de um, puxa cabelo de outro. E aí, às vezes, e isso aconteceu várias vezes com o Luca. E aí o Luca, né? Os amiguinhos, que são crianças também, nesse momento enxergam o Luca como igual, que tá aprontando ali, que vai dar um Safanão. safanão e tem que tomar um safanão também, para ficar esperto, né? Sim. Então, isso é muito engraçado, porque talvez muitos, né, tenham uma reação, né, de defender, né, a todo custo, e às vezes até a própria escola. Mas eu acho que tem que ter um bom senso, né, e o entendimento do pai de que teu filho também não é um santo, por mais que ele tenha as questões, né, Sim. atípicas, ele é criança também, ele vai aprontar, né? Então eu vivo muito intensamente isso com o Luca. Eu sempre tento ter um pouco de parcimônia nos julgamentos, porque eu falo, eu conheço meu filho, ele apronta também. E é muito interessante isso, porque a escola é fundamental. Quando nossos filhos estão na escola, eles não estão só educando a eles, eles estão educando a sociedade. É isso aí. Isso é muito importante, por mais que às vezes a gente encontre escolas que não estão preparadas, que não querem, enfim, mas a integração deles ali naquele momento da escola significa que eles estão preparando justamente uma nova geração para mantê-los ali naquele em juntos, e até nessa preocupação nossa, como vai ser quando a gente não estiver aqui? Porque por mais que tenha os irmãos, a gente também não quer sobrecarregar eles, mas tem esse lado, a escola é fundamental. E é isso mesmo, às vezes eu ainda sou a Maria Luísa, também apronta, também faz as delas, também, e ela aprende a manipular, né? Eles podem ter síndrome de Down, mas aprendem a manipular, jogar o jogo como toda criança faz. Muito. Como toda criança sabe dobrar o pai, sabe dobrar a mãe, né? E então eles têm esses artifícios e eles aprendem que quando eles dão aquele sorrisinho mais sensível, já foi, já ganhou o McDonald's, já ganhou tudo, né? E você falou uma coisa interessante das cirurgias. Vocês tiveram de passar por cardiopatias? Não. O Luca não teve. Não, o Victor também não teve. Graças a Deus. Porque essa é uma tensão, porque a gente fica ali, a Maria Luísa também não. Mas só de passar por aqueles exames cardiológicos é um verdadeiro teste cardiológico para o pai, né? Embora assim, o nosso médico ele deixou várias vezes para a gente muito claro, assim, olha, eu me preocupo mais com um Down que tem uma alimentação desregrada e que por isso fique obeso, que daí a obesidade é uma comorbidade que vai trazer vários outros problemas para eles, do que um Down cardiopata. Porque o Down cardiopata você opera, em tese, resolve, né? É óbvio, uma cirurgia no coração, dá um meio danado. No nosso caso, a gente não teve que passar por isso, a gente teve que passar por outras questões. Agora, você falou um negócio legal, Rafa, né? Às vezes ele não é um santo, né? Vai lá, provoca o colega e vai tomar uma reprimenda, né? Uma retribuição. E eu vivi um negócio com o Vitor, que quando ele passou, enquanto é criança, os amiguinhos também são crianças e vêm como igual. Eles sabem que tem uma diferença, mas eles não fazem tanta distinção. Quando já passa para a adolescência, aí começam as meninas normalmente, né, naturalmente, acabam amadurecendo um pouco mais rápido que os meninos, aí já começa a ter um outro olhar, e a gente teve situação que a menina reclamou que o Victor vinha muito e dava muito abraço, e ela não gosta, porque ela já começou a entender que ela tinha né, começa a aflorar a sexualidade, aquela coisa toda, ela já começou a entender que aquilo era um incômodo para ela, né? Então tem esse lado também, né, da inocência deles e principalmente essa relação com as coleguinhas, né? E do desafio que a gente tem como pai de ir preparando eles para esses contextos da vida que eles vão ter que respeitar, por mais que tenha a deficiência, né, e que tenha todo esse para mim hoje é um dos maiores desafios, né, assim,
como manter a corda tensa, não pode afrouxar demais e não pode estourar, né? Eu acho que tem que manter os limites, né? Eu acho que eu vejo assim que hoje eu vivo um momento com o Luca que eu tenho que cuidar muito dos limites que eu estou estabelecendo para ele, porque estes limites vão fazer ele interagir mais fácil ou não na sociedade, né? Se ele sair abraçando todo mundo, né, com uma determinada idade, vai começar a ter problema, porque as pessoas não vão aceitar, não vão gostar. Então, eu acho que esse é um desafio, esse desafio comportamental é um desafio que a gente tem constantemente. E isso é uma preocupação muito importante, porque também define como a sociedade vai nos olhar. Porque é engraçado, vocês estão falando, a gente vai pensando assim, deixa ele abraçar porque ele é down. Mas que chato que ele é down, né? Porque ele vai ficar me abraçando. Então, essa questão de impor os limites, de educar, é uma preocupação interessante, porque a gente também vai educando a forma como os outros vão olhar para nós enquanto pais de pessoas com síndrome de Down e como vão olhar a síndrome de Down. Exatamente. Né? Porque quando você ele abraça, deixa abraçar e tal, puxa, ele vai me abraçar, ele vai me beijar, que tem síndrome de Down. Né? Então, a gente também vai moldando, que é um trabalho árduo, é um trabalho do dia a dia, né? E tem alguns outros exemplos assim muito mais simples que eu acho que é onde a gente tem que ir trabalhando. Vou dar um exemplo. Está na padaria e aí eu tô com o Luca, vou pagar a conta e tem uma fila. Sim. Você tem que ponderar assim, precisa passar na frente porque ele tem os direitos dele? Ok, tem os direitos dele. Mas será que não dá para ele esperar um pouco também, essas duas pessoas que estão aqui na fila? Então, eu sempre procuro ponderar isso. É o limite, né? Equilíbrio, né? Para aproveitar esses momentos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para já ir educando ele a seguir, né? A esperar, a aguardar, né? Porque senão lá na frente ele vai ter muita dificuldade. Aí a gente até cria um limite. Assim, é uma coisa uma pessoa idosa que tem uma dificuldade de locomoção, outra coisa até a pessoa com um transtorno do espectro autista, ele de acordo com o nível, que não tem aquela paciência, mas tudo isso faz parte da educação, né? Às vezes, para nós, a gente conhecendo os nossos filhos, a gente sabe, fica aqui na fila um pouquinho, que você vai aprender o que é esperar, né? Lógico, você tendo todas as condições de mobilidade, é importante essa educação, você não está abusando de direito, nem ali negligenciando, você está um direito, você está educando o seu filho. Exatamente. Que ele tem de esperar, ele vai ter uma fila, que ele vai ter momentos que ninguém vai nem olhar para essa coisa da questão da deficiência, quando ele está num grupo de adolescentes. Né? Então isso é muito importante, porque é que eu volto a falar, a gente passa a educar a sociedade também para o olhar que eles têm por nós. E pensando na educação, tem esse ponto da sociedade, e pensando na educação dos nossos filhos, tem uma realidade até dura, mas a verdade a sociedade não vai recebê-los de braços abertos. Algumas pessoas da sociedade, sim. Mas, em geral, a vida adulta é dura. A vida adulta é dura. Mesmo com ou sem a tipicidade, né? Sim. Então, eu acho importante essa questão dos limites, porque eles não podem crescer acreditando que eles são a preferência e o centro das atenções para tudo. Eles são mais um cidadão, mais um indivíduo que faz parte de um grupo, e que nesse grupo existem espaços, direitos e deveres, né? Não só direito, né? Sim. Tem os deveres também. Eu queria trazer um ponto que eu acho que é bem importante, que quando eu tive os meus primeiros filhos, né, eu fui pai muito jovem, e por mais que eu tivesse comprado todos os livros do Isamitiba, lido todos eles para tentar ver se eu fazia certo, cara,
a hora que nasceu, eu não sabia mais nada como agir. A teoria na prática é outra. A teoria é uma né? coisa, na prática é outra. É. E quando o Luca nasceu, eu acho que os desafios, né, se tornaram ainda maiores. E por mais que né, hoje a gente vive uma sociedade com acesso a muita informação e tudo mais, mas você tem muita dúvida. Eu acho que o pai, né, de uma criança típica vive com dúvida, vive, né? Eu acho que a gente aqui se cobra muito de, putz, o que eu estou fazendo de errado, como é que eu posso melhorar e tudo mais. E aí, eu acho que uma coisa que eu recomendo muito e eu vi, assim, como faz diferença e me ajuda na minha vida, foi fazer parte de comunidades, né? Nós aqui fazemos parte de um grupo, né? Que eu sempre juntos, mas existem várias outras comunidades, né? Explorando aí de uma forma adequada as redes sociais para compartilhar, dividir desafios, né? E assim, como é importante isso, essa comunidade, essa ajuda mútua, porque você vai perceber que o Guilherme tem desafios muito similares que os meus, que o Alê tem desafios muito similares que os meus. E aí, eu acho que isso ameniza um pouco a carga emocional, a responsabilidade, traz mais caminhos, sabe? Traz mais luz para por onde a gente tem que caminhar. Então, eu queria endossar muito assim, essa importância, acho que de todos os pais, de alguma forma, procurarem se aproximar de famílias que tenham filhos em condições similares para trocar experiência, conversar, né? Como é que vocês enxergam isso? Não, e você sabe que você me fez lembrar Você estava falando uma coisa e me fez lembrar uma coisa. Às vezes as pessoas olha, aconteceu na casa do outro, né? Olha, chegou na casa do outro. Mas pode chegar na de qualquer um. Isso aí não é... É a ciência, é o toque de Deus. E justamente isso, você está próximo das pessoas que lutam, que sofrem, que sonham, que têm medos iguais a você, te fortalece muito, né? Quando a gente vai criando até para relaxar, para falar assim, puxa, tá vendo? Ele fala a mesma coisa que eu penso, ele pensa, ele também tem o mesmo problema do plano de saúde, ele tem o mesmo problema na escola, ele tem o mesmo problema com a esposa, tem o mesmo problema com o marido, enfim, Sim. te fortalece e te tiram, você falou uma coisa muito, te tira um peso de dizer, eu não sou o único nesse mundo que tá com essa preocupação, né? Então isso é muito enriquecedor. A gente vai encontrando ali, tem gente que já acolhe desde o nascimento, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, isso é mais fácil do que você imagina, né? Isso dá uma tranquilidade para quem vem, né? Mas ele vai ter de viver essa tranquilidade, né? É isso. Eu vejo assim, a questão dos grupos, né? A gente está há pouco tempo no Sempre Juntos e eu posso dizer com toda certeza, assim, foi um grande diferencial. Porque nós nos aproximamos porque temos situações semelhantes, mas todos somos pessoas diferentes, né? Então ali você tem pais com diferentes desafios, diferentes backgrounds, não sei como seria melhor para diferentes experiências, diferentes realidades de vida. E ali, o que eu até conversei com a Tânia, a gente falou muito sobre isso, olha, é um grupo de seres humanos que também tem os seus desafios de serem seres humanos, né? Claro. E aí a gente também trazendo um pouco... Imperfeitos, né? A gente vai se nutrir do grupo, mas a gente também tem que contribuir com o grupo. Então, realmente é um momento de troca, um momento de experiência. E o que eu vejo, assim, o Vitor, no último ano dele do colégio comum, né? Do colégio regular, padrão, ele já não estava com aquela vontade de ir para a escola. Eu sentia que ele era maçante, era pesado. E hoje que ele participa da salinha com os outros colegas dele, todos com síndrome de Down, ele vai feliz. E o pessoal manda os vídeos da salinha, eles estão sempre todos alegres e, sabe, eu sinto que para ele vê, eu estou me vendo com pessoas iguais a mim.
Sim. E ele, acho que está sentindo agora parte de um grupo, né? Então ele não se sente diferente. Sim. Então isso para ele fez um bem danado. Então para mim, tudo que você puder fazer, além de ser bom para os pais, também é bom para as crianças, né? Sabe que a gente toca aqui num ponto sensível, que às vezes a gente presencia grupos, vamos dizer assim, ativistas, né, que forçam essa separação, né? Você tem de se separar e estar entre os comuns. Mas essa aqui é a mesma coisa que uma torcida de futebol. Os corintianos se sentem mais afetos, mais unidos ali. Já o São Paulo, a mesma coisa, enfim, não nesse sentido de torcida, mas no sentido de identificação, né? E a gente vê que muitas vezes tem esse movimento de separar quem são os iguais, porque nós temos de estar obrigar os comuns. E a gente encontra isso realmente e tem de falar isso abertamente também. Sim. Porque a gente não pode ficar até o intuito daquilo. E falando, sabe o que fizeram pensar aqui numa coisa interessante? Porque a gente fala de limites, fala de sonhos, e eu tenho uma coisa muito assim, às vezes eu olho para Maria Luísa e falo assim, cara, ela tá fazendo isso. Às vezes é uma coisa que para mim, sabe, ela tá decidindo se ela vai usar o azul ou o preto. E aquilo ali me traz uma emoção, sabe, uma coisa. Às vezes eu pego ela tá ali pintando, poxa, ela tá pintando dentro do quadradinho. Porque até certo momento nos vendem uma coisa que você fala assim, não, tem coisas que ela não vai conseguir. Aí eu falo, essas coisas são tão vitoriosas para nós. Sim. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês viram? Eu sei que você falou assim, deu aquele orgulho. Olha que coisa sensacional que aconteceu com ele, que ele fez. E para mim, às vezes é tão simples. Às vezes ela pegar assim, põe a mesa. Eu faço, Maria Luísa, vai chegar a pizza. Você põe a mesa? Ela vai lá e põe. Puxa, que coisa sensacional. Porque você, até certo momento, a gente pensou que isso não ia acontecer, né? Para vocês. A gente se alegra nas pequenas conquistas, né? É, No caso, dando um exemplo, né? O Vitor ele já quebrou algumas televisões lá em casa, tá? Ele via os desenhos dele, os personagens, ele ficava empolgado e acabava batendo na televisão e tivemos que trocar algumas televisões. Daí a gente trocou a última televisão, veio um controle remoto diferente, que não tinha quase tecla, era meio tudo, né, tudo meio ali na tela. E aí ele pegou o controle, daqui a pouco, ué, quem está assistindo televisão? Ele foi lá, ele descobriu, ele aprendeu a navegar, ele foi lá, coloca, tira, põe, volta. E eu não sei, juro, eu não sentei do lado dele, ó, é assim que faz. Ele descobriu sozinho. Então, isso para mim é um negócio, eu fico com um orgulho danado. Às vezes eu fico pé da vida que ele vai lá e bota o som no máximo, né? Mas, ao mesmo tempo que eu fico irritado, eu fico pensando, pô, mas ele tá aprendendo, tá sendo independente, ele põe no som que ele quer, ele escuta o que ele quer, ele vê o que ele quer. Isso me dá uma alegria grande de que ele, pelo menos nesse mundo aí da televisão, do YouTube, dos desenhos, ele meio que é independente, ele faz as escolhas dele. É um pouco como você falou da escolha da roupa, né? É legal que ele tem esse domínio, essa independência, isso me deixa bem feliz. Bom, eu tenho várias situações que me dão muito orgulho ali de ver o Luca. Hoje mesmo o engraçado, ele entrou, eu deixei ele na escola e ele queria, hoje ele quis, muitas vezes ele quer que eu entre com ele na escola. Uhum. E hoje ele quis descer sozinho, ele desceu sozinho do carro, não quis nem ajuda das pessoas que recebem lá, botou a mochila nas costas, fechou a porta, né, me deu um beijo, falou, beijo, pai. Aí eu, né, fui lá, beijei ele na janela e tchau, pai, pode ir. Só que ele estava no meio da calçada. E eu não queria sair com o carro, né? Então eu fiquei meio tenso, porque o portão estava um pouco mais para lá. Mas ele queria que eu fosse embora para poder ir. E aí foi legal, porque ontem eu compartilhei um post que fala sobre o pai que senta no vagão de trás, e que a história basicamente é como é que você dá asa ali pro teu filho, mas de alguma Distância forma de segurança. monitorando. Eu me senti muito nesse lugar, sabe? Assim,
de estar vendo meu filho andando, né, tomando as suas decisões, assumindo, né, os seus riscos e tal, eu né, calculando ali. Então foi muito significativo para mim isso. Mas acho que mais do que isso, eu queria entrar num ponto que eu acho que para mim é um tema que eu estou muito atento, que é de que forma que a gente acompanha os progressos, compartilha os progressos com todos ao redor, para que não subestimem o potencial do meu filho. Então, é assim, volta e meia, né? Troca o ano, entra novo professor, e aí parece que é sempre... Eu me sinto muito assim num drama de ter que provar que meu filho é capaz, provar tudo que ele conquistou naquele ano, para que aquele professor que está acolhendo, ou aquela equipe, não regridam, e sim continuem dando novos desafios e a partir de um determinado ponto, né? Eu acho que esse é um tema, para mim, bem difícil, que eu tenho trabalhado ultimamente, e que eu estou muito atento, para que não tenha realmente, né, para que meu filho consiga ter oportunidades legítimas de continuar o desenvolvimento dele. Sabe que você tocou nesse assunto e também é muito sensível para mim, porque a falta de preparo da instituição enquanto escola. Porque se você falar isso numa troca de escola, mas nessa continuidade, numa escola que o teu filho está lá 7 anos, que já conhece, que já fez o tal do... já fez o PEI, tem o acompanhamento, tem ali tem a dureza da alfabetização, sabe que ele existe ali. E todo novo ano é um retrabalho, e que é pior, muitas vezes esse retrabalho faz com que ele regrida. Exatamente. Isso é uma Estou coisa... vivendo isso. Porque o que acontece? Você chega lá, já sabe que ele precisa do acompanhante da sala de aula, ok, já sabe, mas chega no começo do ano, não tem. Tem de ir lá buscar a ferro e fogo, olha, precisa. Mas não vai conseguir. Quem vai dizer isso não são as pessoas, é ele mesmo, é ela mesma. E tem todo esse retrabalho que eu também vivo aí. Você sai ano, entra ano, fica aquela coisa. E mais, aí é jogado numa sexta, sétima, oitava série. Você vai até o Ale pode falar melhor, e você sente jogando nos leões, porque subestimam a capacidade dele, mas não dão a capacidade que ele precisa, e chega um momento e fala: pai, é você, meu. É você, pai. É você, família, que tem de instrumentalizar isso. Eu tô aqui só para cumprir burocracia, né? Você tocou num ponto aí que é importante a gente até trabalhar alguns conceitos, né? Fala-se muito de inclusão na escola, né? Só que a maioria das escolas ela é exclusiva, no sentido de que ela exclui a diferença. Eu me lembro até não vou citar nome de escola, mas quando a gente procurou escola a primeira vez para o Vitor, a gente ligou: olha, eu queria matricular meu filho. Não, claro, onde vocês moram? Onde você mora? O que você faz? Perfil, né? Fazendo o perfil do cliente, né? Não, pode trazer seu filho, sim, então. Aí a gente levou, olha, não, veja bem, acho que houve um engano, né? Tinha vaga, mas agora não tem mais. A gente viveu isso, né? Da pessoa que percebeu que tinha um filho especial, né? E inventaram a história que foi um erro, né? Então, esse é o lado de uma escola exclusiva. Ela exclui os especiais, ou os atípicos, tá? Uma boa quantidade de escolas, elas são não exclusivas. Elas não excluem, porque elas sabem que podem ter algum problema com reputação, com imagem,
publicidade negativa e jurídico, né? Então as escolas são não exclusivas, mas o fato de uma escola ser não exclusiva não quer dizer que ela seja inclusiva. E aí a questão do acompanhante. Eu sempre tive um acompanhante terapêutico. Exato, porque na verdade os acompanhantes que as escolas colocam, qual é a visão? Pessoa com necessidades especiais, ou pessoa com deficiência, acompanhante para levar no banheiro. Mas peraí, meu filho, ele não tem dificuldade de mobilidade, ele anda. Se fosse uma criança cadeirante, até entendo. Cadeirante, você tem que levar, ajudar, usar o vaso, aquela coisa toda. Mas no caso dos nossos filhos com síndrome de Down, tem que ser um acompanhante com uma outra formação. Educacional. Exatamente, pedagógica, terapeuta ocupacional. E aí a gente enfrentou muita dificuldade. E aí um pouco da missão, e eu sou muito afortunado, porque a minha esposa abraçou isso de maneira tão ferrenha que ela meio que ofereceu uma consultoria para a escola que nós pagamos. Nós tivemos que pagar uma profissional para ir na escola, sentar com a responsável pedagógica da escola e desenvolver um programa pedagógico adaptado às necessidades do Vitor, né? Porque se não fosse assim, a coisa não ia. E além do que, nós tivemos que contratar a acompanhante terapêutica, um profissional ali com formação em psicologia ou terapia ocupacional, porque a acompanhante da escola era só uma pessoa que podia levá-lo no banheiro. Assim, até a moça que acompanhava ele pela escola era muito bacana, muito simpática e tal. Mas a questão não é a simpatia, a questão é preparo profissional. Então, eu acho que as escolas, para se poderem pensar que são verdadeiramente inclusivas, elas terão que evoluir muito na questão dos acompanhantes e colocar uma acompanhante de acordo com a necessidade do aluno. De repente, a criança não tem nenhum problema de déficit cognitivo, né, ou de neurodivergência, tá bom, você pode ser uma pessoa mais para questões de mobilidade físicas. Mas se for um autista, se for um síndrome de Down, tem que ser um outro tipo de preparo do acompanhante. E não dividir o mesmo acompanhante, né? Que às vezes já aconteceu de dividir uma criança, a Luísa com Thea. São necessidades totalmente diferentes. Exato. Totalmente diferentes. Maria Luísa precisa que você pegue ali na mão, naquele momento, e focar, e quanto o Thea tem outra necessidade. E você citou uma coisa importante, tem momentos, as escolas são altamente inclusivas e fazem aquilo como marketing. um marketing. Exato. E aí, quando você tem a notícia, seu filho está passeando pela escola, aconteceu isso também conosco. Minha filha mais velha, eu vi a Maria Luísa falou comigo num determinado que eu estava na educação física. E aí tem aquele momento, não, é porque ela precisava daquele momento, aí volta para aquilo que você falou, você quer educar o seu filho para ficar na fila. Aí eu pego a escola e falo, não, deixa ele dar um rolê, porque ele está num momento de descontração, né? Assim, é complexo, assim, eu acho que essa é uma discussão, toda hora a gente está pensando, né, troca de escola, né, eu ainda estou apostando muito em diálogo. Sim. Diálogo constante, porque realmente eu acho que falta muito preparo das escolas em como adaptar, em como cumprir com o seu compromisso, mas de uma forma que a criança realmente se desenvolva e não que desestimule ela. Né? Uma das coisas que eu acho, né, que a gente vive muito, que para mim é uma aberração, é o teu filho receber uma atividade que ele não tem condição de executar sem adaptação. Gente, isso gera assim, impactos, assim, uma frustração, a criança regride, a criança se revolta, aí vai gerar outros problemas na classe, né? Sim. Por uma negligência, né, de um professor que não teve, né, o bom senso e a proatividade de adaptar aquele material.
né? E Sim. que é uma responsabilidade da escola. Então, assim, eu acho que esse é um tema que eu pelo menos, né, a gente fica muito em cima, eh, eh, né, tem que ficar demonstrando, né, para a escola onde não está bom, porque do contrário, o teu filho vai regredir, né? Então, eu acho que isso é algo que as escolas precisam realmente urgentemente assumir mais essa responsabilidade. Não, e essa parte da escola é uma parceria, escola, família e o grupo terapêutico, né? Sim, Ah, mas aí nós vamos falar aqui do estado, do município, público, privado, não importa. É uma parceria entre todos nós. sim, E ela tem de funcionar. Se a gente faz um esforço, um investimento para essa criança ser social, estar junto de todos, fazer o papel dela, a escola também precisa, até porque a escola já vive com uma pluralidade ali enorme. Tem criança que aprende fácil, né? No nosso tempo era assim, tem gente que aprende fácil, tem gente que não aprende, aprende difícil. Aí já vem, já lá de trás, essa coisa da gente adaptar as situações, né? sim. Eu acho que tem um ponto, Guilherme, o, o custo, né? Vamos pensar Sim, assim, a gente falou de marketing, é. né? De imagem da escola, e obviamente que você colocar um profissional mais capacitado gera um custo. Agora, se a escola souber trabalhar isso como um marketing, isso pode ser muito positivo. E Sim. talvez o custo fique irrelevante, Uhum. porque não nos esqueçamos do ponto que o Rafa levantou, de que nós, ao levarmos os nossos filhos para as escolas regulares, nós estamos contribuindo para a formação das outras crianças, Sem que dúvida. são crianças típicas e que estão, desde uma idade mais tenra, convivendo com uma pessoa atípica. E sabendo que tem diferença, sabendo que tem que respeitar espaço, respeitar o limite, não dá Uhum. para cobrar o outro da mesma forma que cobra o outro que é típico. Uhum. Então, pensa nesses jovens que estão, que têm a sorte de ter na sua classe uma criança atípica, de ver os desafios e entender, poxa, eu não tenho esses desafios. Poxa, eu tenho que respeitar, eu tenho que tratar. Nossa, ele não é uma pessoa, não é uma aberração, ele é legal, ele me abraça, ele também quer jogar bola, sabe? Então, imagina essas crianças, esses jovens, quando estiverem no mundo profissional, Uhum. vão ser muito mais abertos para a inclusão do que talvez até nós fomos preparados. Sem Uhum. dúvida. Eles vão estar melhor preparados do que nós fomos. Nós acabamos nos preparando pela vida. A vida nos deu essa oportunidade de crescermos com o desafio que se apresentou, do desconhecido, da surpresa, do imprevisto, mas que a gente soube converter isso em algo muito bacana. Assim, a experiência, a gente às vezes fala muito dos desafios, mas tem do lado bom, né? Como eles são amorosos, como eles são transparentes e a gente se diverte. Não, eu dou risada todo dia com o Vitor. O Vitor tem mania de roupa, então ele chega lá, eu vou tomar banho, ele escolhe uma camisa para mim. E se eu não colocar a camisa que ele quer, ele fica bravo. Uhum. Mas eu acho um O barato. Luca faz isso também, ele É. escolhe as minhas roupas. Exatamente, ele vai lá e escolhe. Daí eu vou lá, tá bom, deixa os papais secar primeiro. Porque ele quer que eu ponha a roupa já saindo do banheiro, molhada. Não, o papai vai botar a roupa. Então tem o lado bacana também. Então, voltando ao ponto aí da escola, assim, as escolas poderiam valorizar mais, olha, nessa escola onde nós empregamos a verdadeira inclusão, o seu filho típico irá conviver desde agora com crianças atípicas, com diferentes situações, e ele vai estar mais preparado para a vida. Dá para você converter algo de, digamos assim, não gostei de usar essa palavra, mas algo não ideal para mostrar algo muito mais positivo, entendeu? Você falou uma coisa interessante, porque assim, nós provavelmente não convivemos com ninguém com síndrome de Down. Eu não convivi. Não. Né? Não tivemos essa vamos dizer, experiência. E quando a gente oferece essa para a sociedade e ela aprende a crescer conosco, porque você falou uma coisa interessante, muito própria, não interessante, de própria, de propriedade. Aquela criança típica do mundo perfeito, ela vai ter a oportunidade de olhar e falar assim: poxa vida, olha o quanto ela tem de crescer. E olha a revolução mesmo de seres humanos que as escolas podem fazer. Exato.
Poxa, você tá vendo ali seu amigo? Se, se você se juntar e fizer ele crescer, você vai crescer junto ao quadrado. Enfim, você começa a transformar uma sociedade que a gente reclama tanto de egoísmo, de solidão, que ela só olha para o próprio Individualismo. individualismo, e ela pode ser uma sociedade plural E e acolhedora. acolhedora. A gente fala tanto hoje, as pessoas são egoístas, as pessoas só veem o seu interesse, e a gente, de repente, nessa evolução, a gente vai transformando a sociedade numa coisa realmente de que é possível viver, que a pessoa vai levantar a cadeira e vai dar o lugar a uma pessoa de idade, vai distribuir ali um alimento para quem realmente precisa, enfim, vai transformando em outras possibilidades. E a gente já vai caminhando aqui para o nosso finalzinho aqui, puxa. Papo bom, hein? Papo Nossa, bom, vamos parece que fazer. vai longe, Vai né? longe. Nós temos Temos muita experiência. A gente não é que a gente tem experiência, a gente tem muito a que dividir, cada um de nós. Cada um tem a sua experiência, a sua Ah, vivência e seus sonhos. E agora, assim, eu quero perguntar para vocês: o que faltou a gente falar e o que você falaria para quem está chegando nesse mundo da síndrome de Down, ou seja, ou no atípico? Quem quer começar? eu posso começar. Primeiro eu queria falar algo, eu estou guardando aqui, que não é o final ainda, mas é uma dica que eu queria deixar aqui, que ajudou muito na inclusão do Luca na escola. Desde sempre, eu tinha a percepção que pela dificuldade de comunicação dele, ele teria dificuldade de ser acolhido ou de participar ali do grupo. E aí eu comecei a convidar individualmente, sempre conversando com os pais, convidar toda semana uma criança da classe do Luca para ir brincar com ele na minha casa. E aí foram muitas dessas crianças. E o resultado disso foi que essas crianças, elas foram conhecer o universo do Luca, que até então, né, o ambiente do Luca, que até então ele não conseguia expressar ou, né, comunicar adequadamente dentro da escola. E aí aquelas crianças foram, estreitou muito a relação delas com o Luca. E aí quando elas voltam para a escola, elas ajudam o Luca a contar sobre as coisas da casa dele. Então ele chegava, né, aí estavam lá com uma atividade falando quem tem cachorro, que cachorro tem. A hora que chegou no Luca, o Luca não conseguia se expressar, mas aí os amiguinhos ajudavam. Ó, o Luca tem a Chloe aqui, o cachorro. Então, eu queria falar isso, assim, eu acho que é algo que, óbvio, nem todo pai permite que uma criança, mas ajudou muito, tá? E para fechar, acho que assim, a gente falou várias dicas aqui, né, para o futuro, mas eu acho que acreditar no seu filho e não tratar ele como coitadinho, manter a régua alta, exigir, cobrar, sabe, ter disciplina, resiliência, porque eles têm um potencial enorme. Eu acho que se a gente não acreditar no potencial dos nossos filhos, ninguém vai acreditar. Eu acho que é isso. Legal. Você falou duas coisas, né? O que a gente não tocou de assuntos que talvez valeria a pena cobrir. Me vem à mente dois pontos, né? O primeiro é questões de relacionamento, né? Do pai e da mãe, né? Do casal, que, enfim, um filho atípico traz, né? Reflexões e desafios. E o fato de que nós somos finitos. Hoje, como pais, nós queremos, e graças a Deus podemos fazer tudo que está ao nosso alcance para protegê-los ou para educá-los e, de alguma forma, suprir as necessidades deles, mas um dia nós não estaremos mais nesse plano aqui, né? E se tudo der certo, eles vão ficar depois da gente, eles vão nos superar, né? E como é que vai ser esse mundo deles sem a nossa presença? Porque uma coisa olha, vou cuidar do filho do fulano. Outra coisa é você cuidar do seu filho. O cuidado que você tem, ninguém vai ter. É,
ou quase ninguém, né? É muito difícil a pessoa cuidar exatamente como você, como pai, com o mesmo desprendimento, com o mesmo foco, com a mesma dedicação. Então, talvez fique uma sugestão de ponto até para um próximo podcast, né? Ótimo. E como mensagem para quem está chegando no mundo do síndrome de Down, de uma atipicidade, eu acho que é muito, assim, no começo é normal sentir medo, porque o medo vem do desconhecimento. Então, minha sugestão lembra do ET Bilu, né? Busque conhecimento, busque conhecimento. Então, procure entender essa realidade e se acerque de pessoas que tenham passado por essa experiência. Então, eu acho que a gente tem essa vivência, a gente aprendeu muito com outras pessoas, com outros pais que entraram nessa realidade antes que nós, e a troca de informações. Não é porque você está chegando agora que você também não pode ensinar algo para quem já está nessa jornada há mais tempo. Eu acho que todo mundo está sempre aprendendo algo novo, algo diferente, uma nova realidade. Até o grupo Sempre Juntos, para mim e para a Tânia, nos ajudou a tirar um pouco de uma zona de conforto. A gente ficava lá em casa, não, tá tudo aqui, tá protegido, não, vamos no cinema, só família. E depois que entrou para o grupo, olha, vai ter atividade, vai ter final de aniversário, vai ter churrasco, vai ter isso, vai ter aquilo. Nossa, que vida social essa que eu nem tinha, entendeu? Então, é isso. E, de novo, eu vou finalizar com o que eu falei, né? Nós somos pais atípicos, mas, acima de tudo, nós somos pais, sem rótulos. Então, somos pais, temos as preocupações normais de todos os pais, talvez algumas preocupações diferentes, mas nós estamos aqui batalhando e segurando a onda aí para dar o nosso melhor para os nossos filhos serem felizes. Eu fico feliz, quero agradecer a Lê, Rafa, essa oportunidade de estar aqui, acreditar nesse podcast, que realmente é dividir, e acho que em cima do que vocês finalizaram, eu acho que é bem isso, a gente perdeu o medo dos rótulos, somos muitos, mais do que parece, estando junto, estamos sempre unidos, sempre fortes, e acho que principalmente a gente tem de acreditar para ter o futuro, e tendo o futuro acreditando, né? Então eu quero aqui agradecer demais. Legal. Esse é o primeiro episódio de muitos, de incentivar muitos pais a virem aqui, bater um papo, dividir a experiência, dividir as vivências, porque é isso, nós somos pais. E ponto final. Isso aí. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Legal, gente. palmas. Valeu.